Boa noite, queridos e amados irmãos. A nossa casa é espírita Eulália Nogueira. Que a paz e o amor do Cristo estejam em nossos corações. A partir deste momento, possamos ter a inteligência necessária para bem entender as lições do Sagrado Evangelho de Jesus, nos sintonizando com as esferas superiores, para usarmos em prol do nosso crescimento espiritual esta lição maravilhosa que recebemos dos benfeitores espiritual através desse relicário de luz. O Evangelho de hoje que nos coube é do capítulo 22. Não separeis, porque Deus juntou, o item 5, divórcio. O divórcio é uma lei humana que tem como objetivo separar legalmente o que na verdade já está separado. Ele não é contrário à lei de Deus, uma vez que apenas reforma o que os homens fizeram, e é apenas aplicável aos casos em que não foi levada em conta a lei divina. Se fosse contrário a essa lei, a própria igreja seria forçada a olhar como prevaricadores aquele entre seus líderes que, por sua própria autoridade e em nome da religião, em mais de uma circunstância, tem imposto o divórcio. Dupla prevaricação, uma vez que só estariam em jogo interesses temporais e não interesses da lei de amor. Mesmo Jesus não consagra a indissolubilidade absoluta do casamento. Não diz, é por causa da dureza de vosso coração que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. O que significa que desde o tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua o único objetivo do casamento, a separação poderia tornar-se necessária. Mas, acrescenta ele, não foi assim desde o princípio, isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e que viviam conforme a lei de Deus, as uniões baseadas na simpatia e não na vaidade ou na ambição, não davam espaço ao repúdio. Ele vai mais longe, especifica o caso em que caberia o repúdio, o caso do adultério. Ora, não existe adultério onde reina uma afeição recíproca e sincera. É verdade que ele proíbe a qualquer homem que despouse a mulher repudiada, mas é preciso levar em conta os costumes e o caráter dos homens de seu tempo. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação. Não obstante, querendo abolir um costume bárbaro, era preciso uma penalidade, e ele encontra na ignomínia que uma proibição poderia imprimir a um segundo casamento. Era, de alguma forma, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, devia sofrer a prova do tempo. Queridos e amados irmãos, o nosso Evangelho nos traz um assunto tão atual e ao mesmo tempo tão antigo. Porque este assunto é o divórcio. E o divórcio é um assunto que nos fala de amor. Só haverá divórcio onde não houver amor. Porque o amor é a lei que rege todas as uniões e todas as relações humanas. Onde houver amor, é certo que não haverá divórcio. E onde não houver amor, dificilmente, para não dizer nunca, as pessoas poderão viver não poderão viver em comunhão
formando um lar como esposos, como esteios de um lar, com filhos, formando uma família onde não existe amor no coração dos esposos para dar a sua prole, para ensinar a sua família o sentido desse sentimento maravilhoso que rege a todos nós. E é por isso que o divórcio teve lugar, porque com a evolução dos mundos, a evolução das pessoas, os casamentos passaram a ser, no mais das vezes, praticados, alicerçados na ambição, no desejo de reunir a mesma casta, a mesma família, as mesmas fortunas, e não foi olhado para o sentimento de cada uma das criaturas que se uniam, que se esposavam para formar uma nova família. E aí deu-se oportunidade a que houvesse o adultério, porque aquele lar era formado sem amor. Então, onde não há amor, campeia solto todos os sentimentos mais inferiores, onde não se apoiam, não tem como se apoiar. Os sentimentos que ali moram não têm alicerces firmes para manter uma família. E é por isso, queridos irmãos, que essa lição nos deixa gravado em nossos corações essa lei divina e maravilhosa que o Cristo nos ensinou, que é a lei de amor. A lei de amor, ela rege todas as outras leis, porque é a lei maior de todos os tempos e de todas as vidas e de todas as criaturas que habitam esse planeta. E agora, queridos irmãos, que já recebemos essa lição e que possamos fazer uso dela em todas as nossas atitudes, em todas as nossas atividades, em tudo que vamos realizar, que possamos nos apoiar nessa lei de amor, que possamos fazer o nosso dia a dia, das nossas atividades, sempre apoiado nessa lei divina maravilhosa, nessa lei bendita que é a lei de amor, que façamos do nosso dia, da nossa vida, uma lição de amor, de caridade, de carinho para com os nossos irmãos, para com o nosso próximo, para com todos os que de nós se aproximarem, possam sentir um cadinho de amor, um cadinho de caridade, nos ensinado pelo Mestre Jesus. E agora, queridos irmãos, vamos elevar nosso pensamento às alturas, vamos sintonizar novamente com as esferas superiores e vamos pedir a Deus nosso Pai e esses espíritos amigos que já se encontram nesse ambiente tão iluminado de luz, desse ambiente tão aconchegante, onde sentimos, mesmo estando nos nossos lares nesta hora, nesse momento de oração, nessa hora deste evangelho, nesse intercâmbio maravilhoso com a espiritualidade superior, que nós sentimos aconchegados por essa chama divina, que nós possamos, Pai, receber toda essa luz, toda essa força, todas essas bênçãos maravilhosas que emanam de Deus nosso Pai, através dos espíritos de luz. Que esses espíritos amigos que conosco estão, primeiramente, nós aplique um passe espiritual. Renove nossos centros de forças, reequilibre nosso perispírito e nos ajude, Pai amado, a nos tornarmos cada vez melhor, a realizarmos as nossas atividades, sempre buscando nos melhorar dia após dia, que possamos nós receber toda essa imantação de luz, toda esta força maravilhosa que vai percorrendo o nosso corpo, vai entrando pelos nossos poros,
que tome conta de nosso corpo, de nossos pensamentos e nos irradie força. E pedimos por acréscimo de bondade de ver o Mestre Jesus, que essa luz maravilhosa entre nos nossos lares e envolva cada um dos nossos queridos. Pedimos pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, pelos nossos vizinhos. Pedimos pelos doentes, pelos necessitados, pelos carentes, que cada criatura humana que neste momento estiver sofrendo, chorando, carente de alguma coisa, possa chegar até ela os socorros espirituais. Que Deus de bondade, Jesus de misericórdia, estenda as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que sofrem, sejam males físicos e espirituais. Que tuas dádivas poderosas, Pai, se derramem. Onde houver um doente, um necessitado, um sofredor, por toda a humanidade sofredora possa chegar esse bálsamo divino e de luz. E após essas nossas rogativas, que com certeza seremos atendidos, porque somos filhos de um Pai bondoso e misericordioso, nós chegamos até Ele nesse momento para pedir a sua misericórdia. Que pedimos, Pai, pelas águas, as águas que foram colocadas em nossos lares para serem fluidificadas, que essas águas se tornem medicamentosas para todos aqueles que dessas águas tomarem. Que a paz, a luz, a força de nosso irmão Jesus Cristo se derrame por todas as águas, tornando elas o remédio salutar para a cura dos males do nosso corpo físico e espiritual. E com mais essa rogativa, Pai, nós te agradecemos por tudo que recebemos de vós. Que esse sentimento de gratidão possa preencher o nosso coração. E que a paz e a luz do Cristo permaneça conosco. Boa noite, queridos irmãos, e que assim seja.